E aí pessoal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E, bem, ah, opa, desculpa, deu Alzheimer aqui. Bom, a gente aqui hoje em dia tem um vídeo novo aqui do nosso querido amigo Hamlet. E cara, a gente vai fazer um bagulho um pouco diferente hoje aqui, se assim posso dizer. Porque eu vi que ele lançou um shorts falando sobre esse vídeo dele novo. E esse vídeo em questão é o Investigando a Verdade em Fullmetal Alchemist Brotherhood. E cara, Fullmetal Alchemist é muito bom. O final dele é incrível. E cara, eu fiquei curioso de ver o short que nos faz ir pro vídeo, né? Então bora ver aqui o short primeiro. Quem está mais próximo de Deus, os cientistas ou os religiosos? Existe esse episódio em Fullmetal Alchemist onde o protagonista entra em uma discussão sobre quem está mais próximo de Deus, se são os alquimistas ou se são os religiosos. E o que você acha disso? Ele diz que são os cientistas, porque são eles quem têm o objetivo de decifrar todos os princípios e leis do universo. Ou seja, estão em busca da verdade. Então, se Deus for o nosso mundo sensível, a natureza e o universo observável, as pessoas que mais conhecem ele são as que investigam o mundo, os cientistas. Mas, se Deus for algo fora do mundo sensível, então os religiosos estão certos, porque tentam de alguma maneira alcançar Deus através de um pensamento sobrenatural. No final do episódio dá tudo errado e essa menina descobre que o Deus dela é falso e pede ajuda do Edward, perguntando no que ela poderia se agarrar agora que perdeu a fé. E ele a lembra de que ela ainda pode se agarrar. Bom, cara. É muito bom. Essa parte do episódio é bem impactante, tanto na versão antiga quanto no Brotherhood, que o Edward fala pra ela: você tem suas próprias pernas, você pode caminhar por si mesma. Cara, é incrível, incrível. O roteiro de Fullmetal é sensacional. Em si mesmo, porque isso é necessário para continuar seguindo em frente. E isso lembrou uma frase do filósofo Sêneca: é tolice pedir aos deuses por coisas que você pode obter por si mesmo. Eu me aprofundei mais nisso lá no meu vídeo, vai lá ver. Quem está mais próximo de Deus? O cientista. Bom, a gente viu aqui o short, né? Agora bora ver o vídeo aqui de fato. Vamos ver o que a investigação do Hamlet, cara, aonde levou isso. Bom, rapaziada, vocês me pedem muito pra analisar animes aqui no canal, então eu trouxe Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é provavelmente o anime com o roteiro mais inteligente e filosófico que existe por aí. Hoje nós vamos analisar a verdade do anime e vamos ligar a filosofia de lá com a nossa filosofia e com coisas que nós sabemos hoje em dia. E é claro que vão ter spoilers do anime, então se você não assistiu, assista. Gente. O anime já começa do jeito mais absurdo possível, com dois irmãos perdendo sua mãe, o Ed e o Alphonse. Só que eles não superam esse luto e tentam reviver a mãe deles, fazendo uma técnica proibida de alquimia. Cara, a alquimia nesse universo funciona... diminuindo, cara. Funciona como uma forma de magia, onde um material pode ser transmutado em outro, de acordo com a lei da troca equivalente. E é com base nessa lei que o Ed, o principal, persuade o seu irmão mais novo para os dois fazerem uma transmutação humana. Uma técnica que promete trazer humanos de volta à vida, com o objetivo de reviver sua mãe. Então ele pega todos os componentes químicos que compõem um ser humano e tenta fazer uma troca equivalente com a natureza. Afinal, faz sentido. Se a gente pegar todos os ingredientes de um bolo e misturar tudo, sai um bolo. Certo? Infelizmente existe uma receita a se seguir. E com os humanos não é tão diferente. Os dois irmãos pularam a receita de se fazer um humano e isso custou caro pra eles. Mas qual seria a receita humana? Além de toda a organização que temos que ter com os materiais químicos, é necessário também um ingrediente indispensável, que é o tempo. Após eles fazerem isso, os dois são levados pro Portão da Verdade, uma espécie de dimensão onde mora um deus que pune os humanos que tentam fazer coisas que vão contra a natureza ou tentam quebrar as leis do universo. Só que nesse primeiro momento a gente só vê o Ed e o corpo da verdade, que tem umas falas mais incríveis de todos os tempos. Eu sou a existência que vocês chamam de um mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, eu sou você. Aqui, a verdade diz pro Ed que ele tava no caminho certo e que ele tava certo. Só que havia alguma coisa na teoria da transmutação humana que tava faltando. Porém, só pela confirmação de que pouco estava certo, a verdade cobrou a perna dele, além da alma do seu irmão Alphonse. Mais tarde, para recuperar só a alma do seu irmão, ele dá o braço em troca, o que faz o irmão dele ficar com um corpo desumano durante a série toda, em uma armadura que por sorte ele tinha ali. Eu não sei vocês, mas essa história toda de verdade me lembra Platão.
quem mais Platão? poderia ser, não é mesmo? Platão, desde os tempos Platão? antigos, fala sobre a verdade que está em Fullmetal Alchemist. Uma verdade que está no mundo das ideias e não no nosso mundo material. Assim como a verdade no anime, que se encontra em uma dimensão que é o espelho da alma daquele que está lá. Mas não há nenhum material além do aparente conhecimento do portão da verdade naquela dimensão. Existe uma crença de que a verdade é eterna e imutável, mas se ela é eterna e imutável, nada do que é passageiro, mutável, é real. Portanto, o mundo sensível, ou seja, o nosso mundo, onde existe o tempo e as coisas que quebram e toda a entropia, aqui nada pode ser real e verdadeiro. Tudo onde estamos é falso. Tudo no nosso mundo é apenas opinião, enquanto a verdade está em um lugar onde o tempo não alcança, onde as coisas são eternas e duradouras. Uma espécie de dimensão fora do nosso universo. Em contraponto com as ideias de Platão, nós temos o panteísmo, uma doutrina filosófica que diz que o mundo sensível também é a verdade. E ao que parece, a verdade de Fullmetal une as ideias de Platão com o panteísmo, porque a verdade fala que é tudo e todas as coisas que existem, inclusive aquele que está à sua frente. E assim, ela é eterna e imutável, ao mesmo tempo que sensível, efêmero e mutável. Pois ao assumir que ela é também o nosso universo, ela assume que o tempo passa e o desgaste acontece. Portanto, ela é eterna e imutável e também sensível e imutável. E isso faz com que a verdade seja provavelmente um dos personagens mais complexos de Fullmetal Alchemist, ou talvez até de todo o universo dos animes, porque une de forma excepcional dois conceitos que são distintos e que eu espero que eu tenha explicado bem pra vocês. O que a gente pode ver na verdade é que existem leis que não podem ser quebradas nesse universo de Fullmetal. Uma prova disso é que em uma cena nós vemos o corpo do Alphonse já envelhecido mesmo na dimensão da verdade, ou seja, ali o tempo também passa, mas apenas a verdade então não é afetada. E isso faz com que, novamente, a verdade seja eterna e imutável, ao mesmo tempo em que ela está dentro de uma dimensão onde o tempo também pode passar. E aí vem a minha dúvida. A verdade, então, está fora ou dentro da nossa dimensão? Ela estaria, como disse Platão, em um mundo superior, o mundo das ideias, ou como disse Aristóteles, quando afirmou que não existe uma separação dos mundos, mas apenas um mundo. Eu posso estar enganado sobre isso de Aristóteles, tá? Se a verdade se guarda fora do nosso universo mutável, então ela poderia ser algo eterno fora de nós, e dentro dela poderia ou deveria morar todos os conceitos. E com isso nós teríamos uma verdade para cada conceito. Ou seja, o que aconteceria não é que durante os tempos nós mudamos os conceitos, mas que com o passar do tempo distorcemos os conceitos, acreditando que eles são coisas das quais eles não são. Agora, talvez essa verdade não exista fora do universo como um ser metafísico, e se ela não existir, então quer dizer que os conceitos são dependentes do tempo e do espaço onde estamos inseridos, e não de uma verdade una e imutável. Com isso, a teoria das ideias de Platão talvez esteja errada, e nem tudo o que imaginamos pode existir ou precisa existir em algum tempo ou espaço. Agora, temos que fazer duas distinções. A primeira diz respeito à verdade como ser metafísico, como apresentado em Fullmetal, e a segunda é a verdade como confirmação da realidade. Se a verdade for vista como um ser metafísico existir como esse ser, então podemos chamar ela de Deus. Mas, se a verdade for uma mera confirmação da realidade, então ela é o discurso que diz como as coisas são ou como as coisas foram. A mera descrição da realidade seria vista como a verdade, como a fenomenologia, por exemplo. Muito diferente dela como um ser metafísico que explica os conceitos. Mas a verdade como conhecemos atualmente tem mais a ver com a segunda opção, tem relação com a nossa linguagem, à medida em que para sabermos se o discurso está certo é necessário averiguar o mundo dos sentidos, ou seja, o mundo efêmero e imutável. Esse papo todo me lembrou da ciência, que também tem um papel bem importante em Fullmetal, porque no meio do anime rola uma discussão entre ciência, religião, milagre e ações palpáveis. Isso acontece no episódio onde os irmãos Elric visitam uma cidade onde um alquimista engana o povo, fazendo-os acreditar que ele faz milagre, sendo que ele só faz alquimia com uma pedra filosofal. Nesse episódio, o Edward discute com uma moça que tá rezando pra um deus chamado Leto. Acreditar em Deus é viver todos os dias com o coração cheio de gratidão e esperança. Essa é uma mensagem bonita e que diz muito sobre a fé das pessoas, mas não é necessário acreditar em Deus para viver com gratidão e esperança. Depois disso, o Edward fala todas as substâncias que compõem o corpo de um ser humano adulto, e nisso ele fala sobre ciência versus fé. Nosso objetivo é decifrar todos os princípios e leis que regem esse universo. Buscamos a verdade. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus.
Aqui o Edward fala como se a verdade fosse um ser metafísico. Na verdade, ele sabe que é, porque ele viu com os próprios olhos e deu um preço bem alto por isso. A questão aqui é que ele faz uma comparação entre os cientistas e os religiosos, dizendo que, apesar dos religiosos orarem, os cientistas estão mais próximos da verdade porque investigam, descrevem e manipulam a natureza. Isso me lembrou um livro de Stephen Hawking, onde ele diz que o objeto da ciência é encontrar uma teoria geral que explique todas as causas, como a relatividade geral de Einstein. E eu sei que com orações, palavras, fé e milagres, os religiosos podem se sentir próximos de Deus, mas são os cientistas que investigam e analisam a realidade à sua volta. Se a realidade for Deus, então os cientistas estão mais próximos de o compreender do que os religiosos, que o fazem por meio das orações, cultos e palavras. E é aqui que o Fullmetal critica as religiões, fazendo com que a discussão sobre quem tá mais próximo da verdade se expanda. No final desse episódio, dá tudo errado e a menina descobre que o Deus dela é um falso Deus. Ela vem pedir a Pedra Filosofal pra usar a ciência quando perde a fé, mas infelizmente não dá. E é pedindo ajuda, perguntando no que ela pode se agarrar, que Edward Elric diz as coisas mais sábias que poderia ter dito naquele momento. Levante-se e ande, siga em frente. Você ainda tem as 2 pernas para poder caminhar. Não precisa se agarrar a nada. É verdade que no universo de Fullmetal são os alquimistas que estão mais próximos da verdade, manipulando as leis, usando a troca equivalente. Mas a que custo? Sendo que os que mais chegaram próximo à verdade são os que mais tiveram que sacrificar algo. Talvez, então, o objetivo de viver não seja chegar na verdade. E com isso, pulamos pro final do anime, onde o Edward manda essa aqui. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas quando elas superam as dificuldades e conseguem o que quer, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. Mais uma vez, esse final deixa claro a filosofia da autora sobre a troca equivalente. É interessante ver o quanto isso é algo que realmente está enraizado no anime inteiro, do começo ao fim. Mas não é verdade que as pessoas aprendem lições somente quando sentem alguma dor. Na verdade, é possível aprender sem dor, caso você seja alguém racional, como eu explico em quase todos os meus vídeos anteriores. E como ser racional, você pergunta? De que outro modo seria se não observando a realidade à nossa volta? E com isso, eu encerro esse vídeo, com um pouco sobre a verdade, fé, ciência e religião. Deixa o like, deixa o comentário, fiquem bem e tchau! Beleza. Maneiro, bem maneiro. Você queria falar mais coisas sobre a verdade, de como o Edward ganha da verdade. Então, mas não falou, tá tudo bem. Faz parte. Muito bom. Muito bom. Divertido. Espero que o Hamlet pegue mais alguns animes e fale sobre. Uma das animações que o Hamlet utiliza é ele com um óculos meio grande. Cara, aquele óculos ali em questão é o óculos do Kaneki. Acho que é Kaneki o nome dele, de Gurren Lagann. E será que é uma referência, cara? Será? Talvez ele vai falar de Gurren Lagann algum dia. Provavelmente. Não sei. Posso só estar supondo aqui, criando teoria em cima disso. Mas maneiro. Realmente, Fullmetal Alchemist é um desenho muito bom, muito superior a muitos desenhos. Tanto que no My Anime List ele é o primeiro em questão de nota. De vez em quando ele cai, mas sempre o pessoal vai lá e bota ele de volta em primeiro lugar, porque ele realmente é incrivelmente bom. Recomendo, quem não assistiu Fullmetal ainda, seja por alguma coisa, porque tem preconceito com anime, coisa do tipo, cara, vai lá assistir Fullmetal, que vale a pena. Realmente vale a pena. E bom, dá aquele like aqui pro nosso querido amigo Hamlet. E vamos ver aqui o que tem de comentários. Ridiculous. 2 coisas que nunca enjoam: Chaves e Hamlet. Desculpa, cara, pra mim Chaves enjoa. Falcon Sheldon 10. Hamlet parece que adivinha quando as pessoas estão desejando vídeo novo. Me sinto em um déjà vu. Nossa. Luan Paiva. Esse anime precisa ser revisto várias vezes para poder pegar todos os detalhes. Até os personagens que morreram tiveram um significado por trás. Ok, tô pensando aqui na morte dos personagens. Ok, eu tava olhando aqui os comentários falando da morte dos personagens. Coisas que talvez eu não percebi direito e tava agora
sendo, como posso dizer, iluminado por esse comentário. Por ter muito spoiler aqui, eu preferi não ler. Então, foi mal, pessoal. Provavelmente pra vocês não custou nada, porque na edição eu corto isso. Lucas Costas. Finalmente uma análise desse que é meu anime favorito de todos. Acho incrível as filosofias, todo o desenvolvimento profundo dos personagens e do mundo ao redor. Enfim, Fullmetal Alchemist merece todos os elogios que recebeu. Sim, de fato o Fullmetal merece. Shorts comments. Hamlet, caso vá trazer mais análises de anime futuramente, recomendo que assista Monster. Nossa, Monster é tenso, cara. E faça um vídeo sobre esse anime. Ele é um seinen de 70 e poucos episódios que traz muitas reflexões filosóficas aos personagens e espectadores do anime ao longo desses episódios. Cara, Monster é tenso, cara. É tenso. Muito bom também. Incrivelmente bom. Até mesmo pelo nome de Monster, você espera uma coisa e, cara, quando chega a revelação final, cara, é incrível. Muito bom. Atomic Super. Essa obra-prima por aqui. Obrigado, Hamlet. Justo. Daycare. Fullmetal foi um dos animes que me fez amar e conhecer mais obras incríveis. Com certeza essa vai ser uma ótima análise, como sempre. Os vídeos do Hamlet são muito bons, cara. Eu não pego tudo. Honestamente, eu não pego tudo, não. É muita coisa que o meu cérebro não consegue assimilar. Eu, infelizmente, não tenho esse, como posso dizer, intelecto superior. Jason Marques. Como é satisfatório ver o algoritmo do YouTube ainda pode me proporcionar cultura. Meus parabéns pelo canal que construiu e vem cultivando, meu nobre, que acabo de conhecer, mas sinto que ainda verei novamente muitas vezes. Justo. E vamos ao último aqui para terminar. O Eduard. Eu aí. Fullmetal foi uma obra que me marcou muito. Inicialmente eu fui ler o mangá, meio sem muita expectativa. Só quis ver, pois via muita gente elogiar e eu achei que seria interessante dar uma chance ao mangá do Alquimista Rebaixado. E a obra me fez ficar entretido a ponto de ler mais capítulos do que eu imaginava que leria no dia. O traço me encantou, os personagens me cativaram, alguns questionamentos me fizeram refletir bastante. No fim, esse se tornou meu mangá favorito. Me fez enxergar tudo de outro modo, como eu via o universo e tudo aquilo que eu acredito. Tem algumas obras que realmente faz isso, cara, e aprofunda bastante. Eu tive isso com Gintama, cara. Gintama realmente foi algo que mudou a minha vida e é ali meu anime favorito e tal. Tanto que os capítulos do mangá do Gintama, eles não são capítulos, eles são lições. Eu não sei quantos capítulos termina Gintama, honestamente, porque eu não vi o final de Gintama até hoje. Porque eu não me sinto apto de abandonar essa obra. Enquanto eu não acabar ela não acabou. Pra mim, eu continuo lendo ela. Então, Gintama vai ser eterno no meu coração ainda por um bom tempo. Ainda não tô pronto pro seu final. Mas eu sei que quando chegar a hora de eu estar pronto, uma nova pessoa surgirá. Até lá, sei lá, talvez eu faça um vídeo sobre isso, talvez, eu não sei. E bom, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui, de verdade. Desculpa o vídeo longo, os comentários longos. E bem, dê like aí embaixo, se inscreva no canal, vídeo original na descrição, comentem aí embaixo se querem que eu assista alguma coisa. E bom, fiquem bem, pessoal, se cuidem e até a próxima. Falou!